Começa agora o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos seguir em nossa peregrinação pelo livro do Êxodo e vamos encontrar o momento principal do relato das 10 pragas que caíram no Egito. Vamos chegar à instituição da Páscoa, quando Deus preservou os primogênitos dos filhos de Israel. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos aqui juntos à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença conosco ao longo dessa temporada tão especial, na qual nós estamos recebendo amigos muito queridos que vieram aqui aos estúdios da Novo Tempo para trazer para nós muito conhecimento desse livro tão precioso da Bíblia, que é o livro do Êxodo. E eu vou apresentar esses amigos a vocês mais uma vez. Aqui, meu querido amigo, o pastor Esinaldo, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor Vinícius. É uma alegria estar compartilhando aqui a palavra de Deus com vocês. Muito bom ter você aqui com a gente. Aqui à minha esquerda, o pastor Luciano, seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, pastor Vinícius. Uma alegria poder estar aqui no Lições da Bíblia. Realmente uma oportunidade muito boa para a gente compartilhar a palavra de Deus aqui com todos. É uma alegria te receber. Pastor Felipe Mazotti, bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, pastor Vinícius. Obrigado, amigos. É uma bênção a gente poder estar junto aqui e vamos continuar no estudo da palavra de Deus. Sim. Pastor Esinaldo, por favor, ora para a gente. Ora sim, oremos. Amado Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que vamos ter em mais uma vez abrir a Bíblia, reestudar esse tema tão interessante sobre o Êxodo, a experiência de Moisés, a experiência da nação de Israel, e que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, amém, para que possamos entender a sua palavra e absorver, entender as lições que o Senhor deseja que nós tenhamos para a nossa vida. Amém. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao momento mais importante, não é? Do início do livro do Êxodo, vamos chamar assim, porque nós estamos aqui no ápice das pragas, que é a 10ª praga, e esse anúncio, né, pastor Felipe, no capítulo 11 e no capítulo 12. Dá um panorama para a gente da sua percepção desse fato tão extraordinário que aconteceu no Egito. Sim, nós estamos aqui, em termos literários, no limiar do livro, né? Na passagem da primeira parte para a segunda parte. E ela é marcada de maneira muito forte por essa 10ª praga, né? Nós vimos na nossa última lição, nossa última conversa, que isso tem a ver com aqueles ciclos, né, de 3 e 3 pragas e que agora levam a esse momento tão especial, que é quando Deus, não só mais seu dedo, nem sua mão, mas Ele mesmo pisa no Egito, né? E adentra o Egito, demonstrando claramente que Ele veio tirar seu povo dali. Agora, o capítulo 11, que introduz esse debate todo, essa praga, ele é um capítulo curto, só que paradoxal em alguns aspectos, né? A gente viu no final do capítulo 10, ali no verso 29, por exemplo, Moisés respondeu ao faraó, que dizia a ele, né, que não mais falasse com ele: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Só que daí no capítulo 11 ele continua falando, né? E a gente percebe que é na corte ainda, porque o pessoal ao redor ali do faraó está respondendo Moisés, né? Eu lembro da minha avó, né? Não vou falar mais nada não, né? E aí continua falando na sequência, né? Então parece que Moisés tinha um último recado a ser dado. A dinâmica do capítulo 11 parece indicar que Moisés no capítulo 10 está falando com o faraó, diz para ele: você não vai ver mais meu rosto e por consequência não vai ouvir mais minha voz. E ele vira para os outros, para os atendentes que estavam ao redor do faraó, e passa a falar com eles. E é exatamente isso que a gente vê no capítulo. O capítulo passa a descrever uma conversa entre Moisés e o pessoal ao redor do faraó, os oficiais. O verso 3 nós lemos: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. E logo na sequência a gente vê os oficiais falando novamente com o faraó. Então,
é bem interessante que, aparentemente, o que está acontecendo é que Deus continua o seu projeto de pregação no Egito, ainda que um pouco antes da 10ª praga, ele está tentando atingir os egípcios de maneira positiva, chamá-los, né, de volta a ele, ou pelo menos ao encontro dele, pelo menos pela primeira vez. Deus, na verdade, está fazendo o máximo possível da parte dele para evitar a 10ª praga. Então, a gente percebe que parece que essa 10ª praga, ela não tem o imediatismo de uma das pragas. A gente lembra do ciclo de pragas. A primeira praga sempre ocorria pela manhã, né, no ciclo ali. E a segunda sempre ocorria diante de Faraó. E a terceira, ela não havia aviso prévio. Mas a gente percebia que havia elementos temporários ali, tão breves. A gente percebe que Deus, ele anunciou essa 10ª praga desde o capítulo 4. E quando chega aqui capítulo 10, capítulo 11, Deus vai falando para o povo sobre a praga. Quando a gente vai para o capítulo 12, a gente vai entrar nesse assunto ainda. Deus institui a Páscoa. Então, assim, Deus está, parece, retardando o juízo em prol de misericórdia para com a nação egípcia e com o próprio Faraó. E é interessante esse assunto porque o verso para memorizar, pastor Felipe, ele traz esse tema sobre o juízo de Deus, né? Quando Deus pune. E é interessante o texto, diz assim, quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. É interessante essa última frase que mostra qual é a natureza do julgamento, do juízo divino. Então, o juízo divino, ao mesmo tempo que Deus ele pune os inimigos do seu povo, ao mesmo tempo ele liberta também o seu povo. Esse é um padrão ao longo da Bíblia. E é importante a gente entender isso, principalmente o remanescente nos últimos dias, que tem a missão de pregar sobre o juízo, temer a Deus e tal e glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Se a gente não obter uma correta compreensão sobre a natureza do juízo, nós vamos pregar o juízo de uma forma errada. Então, Deus não somente pune no juízo, mas Deus também salva no juízo. Então, é interessante a gente entender esse aspecto aqui. E nesse aspecto, na nossa cultura, né, ocidental, o juízo está muito ligado à punição. Exato. Né? Sempre que você pensa na figura de um juiz, a gente tem uma associação de ideias com aquele que vai punir, com aquele que vai condenar. E isso que o pastor Zinaldo falou realmente é importante, porque quando você vai para o Antigo Testamento, quando Deus aparece como juiz, para o seu povo é o libertador. Tanto que quando a gente pega o livro de Juízes na Bíblia, eles são libertadores. Né? Daniel, né? Deus é meu juiz, era o libertador do povo. Então a gente pode ter esse sentimento, né, diferente em relação a Deus e aqueles que a gente também busca alcançar. Eu ainda queria fazer mais uma ponderação aqui na questão de Faraó. O pastor Felipe mencionou ali, né, todo o enredo ali de Moisés e com os sábios de Faraó, os magos. A gente pensar também em Faraó como aquele que estava nas mãos dele, o bem-estar não só dele, mas da nação dele. Interessante que a gente vive hoje também num contexto bem individualista, né, onde as pessoas pensam assim, não, o que eu faço é da minha conta, não tem nada a ver com ninguém. Mas Deus não vê assim. Né? Diante de Deus, nós somos uma grande família humana e as minhas decisões, elas vão impactar ou respingar, pelo menos, na vida de outras pessoas. E Deus estava disposto a dar para Faraó entendimento, sabedoria e poder, condições de fazer o que era certo. Mas ele recusou e trouxe aí toda a calamidade lá à sua própria nação. No contexto direto aqui de Êxodo 11, isso é muito patente, como a gente está conversando, no entorno de Faraó, e você percebe nas reações do próprio Moisés. Né? No capítulo 11, até o nosso guia de estudo pontuou isso. O capítulo 11 mostra Moisés, então, falando com Faraó ali na corte, falando com aqueles que estão ao seu redor. Esse discurso é bem claro sendo para eles, porque no verso 8 você vê que ele começa a dizer para eles o que vai acontecer. Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim, se inclinarão diante de mim, dizendo, saiam daqui você e todo o povo que o segue. Ou seja, eles iriam reconhecer de uma vez por todas quem Deus é. E depois disso sairei. Veja o que diz o texto. E enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Então veja, é bem claro que ele estava na presença deles. Né? Agora, o ponto da fúria de Moisés aqui é interessante. Né? A respeito de que ele está enfurecido. Né?
O que está mexendo com ele? É bem possível que para Moisés conseguisse ver a complexidade do juízo. Ele consegue ver tudo. Ele tem sangue hebreu, mas ele tem linhagem egípcia também. Ele está recebendo, a gente acabou de ler um pouco antes, que o povo tinha favor. A palavra rena, que em hebraico significa a estima, né? Ele não é só o favor no sentido de, tá bom, você está certo, mas é um favor no sentido de ter autoestima, de admiração mesmo. Ele era admirado, ele era reconhecido como um representante de uma divindade, pelo menos de uma divindade na compreensão deles, que era superior a deles, ou pelo menos como o próprio Deus de Israel. Então, o enfurecimento de Moisés aqui possivelmente era motivado pela uma compreensão da complexidade do juízo. Ele sabia, Faraó, amigo, esse teu endurecimento aí vai destruir gente inocente aqui dentro. Exato. E isso nos mostra algo muito importante no reconhecimento da liderança humana, da importância de se pregar o juízo corretamente, se viver a graça de Deus corretamente e de como as nossas ações reverberam na vida dos outros. É muito significativo que as nações, elas têm armas e exércitos, e algumas inclusive armamento nuclear, com o objetivo basicamente de dissuasão, ou seja, para evitar que outras nações, né, a invadam e, enfim, façam alguma coisa ruim. E Deus tem um arsenal extraordinário aqui, Ele já usou pelo menos 9 dessas suas armas poderosíssimas, e Ele tem a última. A arma que Ele tem no final, ela é... avassaladora, ela é bombástica, literalmente. Né? É nuclear, né? Ela é nuclear, exatamente, é a grande arma de dissuasão. Os seus filhos vão morrer. Veja que qualquer governante prudente, diante de todas, não é evidência, de todas as provas de poder do outro exército, que no caso é governado só pelo suzerano do universo, é só ele, o Deus Todo-Poderoso, qualquer governante diria, não, a gente não tem como guerrear contra vocês. Então a gente se rende, vamos fazer um acordo de paz. Lógico. A ideia de Deus é essa, vamos fazer um acordo de paz. Mas o faraó, loucamente, aí a gente vê que é o orgulho humano, onde ele nos leva, é o ponto que você estava colocando. Você tem uma grande responsabilidade e você se cega diante da responsabilidade e impacta a vida de milhares de pessoas, inclusive da sua própria família, porque o filho dele vai ser o primeiro que vai morrer ali. É interessante, capítulo 11 ainda, a gente fazer uma comparação do versículo 3 com o versículo 8, né? O verso 3 também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar aqui é o desenvolvimento de Moisés ao longo desse processo. As pragas duraram em torno ali de 1 ano, então se a gente verificar 1 ano atrás, como é que estava Moisés quando ele recebeu o chamado divino? Estava recuando, resistindo e tal, quem sou eu, não sei falar, etc. A gente percebe que ao longo desse processo houve um desenvolvimento, um crescimento na pessoa de Moisés. Por exemplo, em algum momento das pragas ali, em algum momento não, a gente percebe que para que as pragas cessassem, bastava Moisés o quê? Orar. E é interessante quando Moisés orava, a Bíblia fala assim, e Deus, segundo a palavra de Moisés, cessou a praga. Então ele foi ganhando respeito ao longo desse processo. Por exemplo, na praga da chuva de granizo, de pedras, Faraó o chama e ele sai do palácio enquanto está chovendo lá. E ele faz oração e cessa a chuva de pedras. Então assim, imaginemos se Moisés não houvesse aceito o chamado que Deus o fez. Então é importante a gente verificar isso. É um tema que ficou lá numa lição passada, mas assim, quando Deus nos chama para ter grandes experiências com Ele. Agora a comparação que eu quero fazer com o versículo 8 é o seguinte, também o homem Moisés era muito famoso. Essa expressão muito famoso nos lembra uma expressão, se eu não me engano, está lá em Números, quando fala, o homem Moisés era muito manso. Né? É certo que essa experiência ele está adquirindo, mas se a gente comparar muito manso, Moisés era manso, com a expressão no versículo 8, e ardendo em ira, então a pergunta que a gente faz é, Moisés, como é que ele era manso e ardia em ira? A gente tem que entender o conceito de mansidão aqui. Né? O conceito de mansidão, às vezes a gente tem um conceito muito errado sobre mansidão, mas Moisés ele tinha um senso de justiça muito aguçado. A gente vê desde a época do egípcio, lá na... Sim, quando ele viu o camarada matando o outro. No poço, lá. quando ele chega em Midian. Exato. Então, essa mansidão de Moisés também equilibrava o seu senso de justiça, que expressava, logicamente, o senso de justiça divino aqui também. Acho que esse ponto de Moisés e do desenvolvimento de Moisés é muito interessante, pastor, porque ele aponta
para o que de fato é esse desenvolvimento. Não é que ele adquire novos dons ou se torna mais capaz, porque a gente viu algumas lições passadas que o fato dele reconhecer a sua indignidade era o ponto mais forte do chamado dele. Então, se a gente entende o desenvolvimento dele como a aquisição de habilidades, aí a gente tem um problema lá no começo, porque não ter as habilidades era o melhor, era o mais forte. Então, o que me parece que está acontecendo aqui é um alinhamento de horizontes. Ele começa a perceber o que Deus percebe. Exato. Ele começa a olhar para a realidade como Deus olha. Que é o que Deus tentava fazer com o faraó. O faraó. Exatamente. E é por isso que Moisés, ele sai irado da sala. O faraó, eu estou percebendo isso aqui. Porque não é que assim Deus é. Exato. E assim Deus estava. Exatamente. Eu acho que esse é um grande desafio, que o guia traz aqui. Como é que a gente equilibra na nossa vida hoje justiça e misericórdia? Porque às vezes, você colocou como mansidão aí, a questão. Você vê que Moisés, ele desenvolveu-se para esse equilíbrio, para ser semelhante a Deus, E é algo que a gente tem que buscar, porque a gente tem uma tendência natural às vezes, Dependendo da personalidade, ou a pessoa fica meio laissez-faire, Tudo em nome da misericórdia, tá tudo bem, tudo vai dar certo, tudo vai passar. Ou às vezes aquela pessoa muito dura, muito crítica, austera, muito austera. E Moisés conseguiu esse desenvolvimento aí, que eu acho que é algo que a gente deve perseguir hoje na nossa vida como cristãos. Eu acredito que isso foi possível graças ao tempo que ele passava com aquele que consegue mesclar justiça e misericórdia. E ao mesmo tempo no trabalho, Exato. Porque você vê que Moisés não tem aquela postura de um ermitão. Exato. Ou seja, ele tem a conexão com Deus, e mas ele tem a conexão com o povo. Muito parecido. Lembra Jesus, Jesus tinha os momentos de devoção dele, de passar a noite em oração, mas ele estava envolvido com o povo. Lembra que Moisés é o representante de Deus. Então, eles não estão vendo Deus que está fazendo tudo. Então, para os egípcios, quem está fazendo isso é um mago, um mágico aí, é o Moisés. Mesmo que ele a todo momento reporte isso ao Deus Todo-Poderoso. E como representante de Deus, ele precisa expressar exatamente o que está no coração de Deus naquele momento. Exato. Deus vai desferir o golpe fatal sobre o Egito. E ninguém desfere o golpe fatal sobre alguém rindo ou com carinha de bonzinho. Agora é o momento da ira. Exato. A misericórdia, ela já foi administrada e ela não foi recebida. Então, é o momento de agora, os egípcios, em especial o faraó, entenderem com quem ele está brincando. Então, é muito grave isso. E a gente precisa, como você colocou muito bem, aprender a administrar esses polos da nossa vida para que cheguemos a um equilíbrio entre o amor e a misericórdia, o amor e a justiça, que em Deus se combinam perfeitamente. E a cruz é a grande demonstração de como se equilibra isso. A gente está fazendo esse estudo aqui, você sabe que é baseado no nosso guia de estudos. Eu vou perguntar para você, você já tem o seu guia de estudos? É importante que você tenha. Existem duas maneiras de você adquirir. Você pode assinar o nosso guia e aí você vai receber a cada trimestre, antecipadamente, essa lição que é a base da conversa no Lições da Bíblia. Ou você pode também adquirir de forma avulsa, cada trimestre você pode adquirir. Pastor Vinícius, como faço para adquirir? A CPB desenvolveu um site específico para você que é telespectador do Lições da Bíblia adquirir essa lição. É lições.cpb.com.br. Você pode adquirir esse material precioso especificamente para alimentar a sua vida. A gente vai fazer um breve intervalo agora para você curtir o show do intervalo da Novo Tempo. Não saia daí, Lições da Bíblia volta já já. O que é céu ou inferno para as pessoas? Existe um lugar bom e um lugar ruim? Para onde vamos quando morremos? Na revista Esperança, Céu ou Inferno, você encontrará respostas para todas as suas perguntas baseadas na Bíblia. Peça a sua gratuitamente pelo WhatsApp 12 982 44 44 49. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando esse tema tão importante, que é o tema da Páscoa hoje no livro do Êxodo. Páscoa é sinônimo de libertação. Deus salvou o seu povo e é o que Ele quer continuar fazendo comigo e com você. E Ele fez isso definitivamente na cruz do Calvário. É pensando na salvação que nós escrevemos essa revista,
céu ou inferno, para exatamente apresentar a doutrina da salvação na Bíblia. Essa edição especial da revista Esperança vai apresentar a você os principais tópicos das Escrituras sobre salvação. Você vai entender, por exemplo, se as suas boas ações levam você para o céu, se elas são importantes. Você vai entender se existe predestinação para a salvação. Você sabe, né? Algumas pessoas pensam que Deus já definiu quem vai se salvar ou quem vai se perder muito antes e que as pessoas, portanto, não têm liberdade de escolhas. É isso mesmo que a Bíblia diz. Você vai aprender onde é o centro do universo no qual Deus administra a história da salvação, que é o santuário. Você vai entender que a história da salvação também ela é manifestada por meio de um grande conflito, que é a história da redenção. Coisas lindas você vai aprender aqui ao estudar o Evangelho Eterno. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista, eu preciso aprender mais sobre a salvação, afinal, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. É muito fácil, então, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aí na sua tela, você vai preencher um rápido cadastro e nossa equipe vai mandar gratuitamente para você essa revista como oferecimento de Anjos da Esperança. Está esperando o quê? Peça agora a sua revista Céu ou Inferno e garanta a oportunidade de conhecer mais sobre o caminho, o único caminho que leva o ser humano ao céu. Nós vamos agora continuar conversando aqui sobre esse tema muito importante, que é a Páscoa. E agora, amigo Esinaldo, nós chegamos ao capítulo 12 ali, né? Não sei se você vai resgatar alguma coisa ainda do 11. Talvez sim. Ok, fique à vontade. Mas nós estamos caminhando para esse momento em que o fato central vai acontecer. Tá certo. Na verdade, há uma expressão que ela vai se repetir bastante nesses capítulos 11, 12, 13 até o 14, né? Que é a expressão passar por cima. Eu vou passar por cima, Deus falando. Ela começa no capítulo 11, por isso que eu falei que talvez resgataria, que é o capítulo 11, versículo 4. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, passarei pelo meio do Egito. E essa expressão ela vai se repetindo, por exemplo, aqui no capítulo 12, né, por exemplo aqui, capítulo 12 em vários textos, capítulo 12, verso 12, porque naquela noite passarei pela terra e assim sucessivamente. Verso 27, passou por cima, que na verdade aqui é um ressoar da palavra hebraica pesa, né, que na verdade é a ideia de passar por cima, né, seu significado primário, né, o seu significado mesmo. Então, na verdade, Deus estaria, o juízo divino, punitivo, estaria passando por cima daqueles que teriam o sangue da libertação sobre as vergas da porta. Essa é a ideia. Esse assunto ficou tão latente na mente dos israelitas que foi preciso 1, 2, 11, 12, 13, 14, em 4 capítulos, né, praticamente 4 capítulos, o tema sobre a libertação, Deus passando por cima para não atingir o povo que havia confiado no sangue da libertação. Praticamente esse seria o significado direto, lógico e primário da palavra aí. Então, para a gente pensar... Transliterado para o português, Páscoa. Páscoa. É lógico. Para pensar assim, com a imagem na cabeça, né? Então, o anjo da morte, do juízo de Deus, desce à terra, e aí ele vê todas as casas do Egito, e aí ele identifica casas que têm a marca do sangue na porta, e as que não têm. E as casas que têm a marca, ele dá um salto por cima dela. Ele pula essa casa e ele vai entrar para executar o seu juízo nas casas que não têm o sangue. Isso é Páscoa. Não tem nada a ver com ovo de coelho. Com coelho, nada. Nada disso. A gente percebe que o animal em comum no relato não é o coelho. Exato. Muito pelo contrário, o sangue aqui é o sangue do cordeiro. E assim, a nossa mente é muito rápida de fazer a conexão com o evangelho. Está muito claro, né? O animal cordeiro, o símbolo do cordeiro que atravessa ao longo da Bíblia, vai entrar na conexão lá no Novo Testamento com a pessoa de Jesus Cristo. Uma coisa que eu percebo é que há uma fita vermelha. Sim. Há um traço vermelho, um pano vermelho, uma fita vermelha que perpassa toda a Bíblia. Que na verdade apresenta a única suficiência de salvação na pessoa de Jesus. A gente pode se lembrar, por exemplo, a história de Raabe. Os espias deixaram lá uma fita vermelha e aquela fita vermelha seria o sinal de libertação quando o exército de Israel chegasse. Então, assim, o evangelho ele está brotando do texto. Então, fica muito fácil de você fazer a conexão com a questão da salvação. Essa cena é muito bonita, ela aconteceu no 14º dia do que se tornou o primeiro mês do ano. O Abib, né? E ali, imagina as famílias se reunindo, né? Porque um pavor
poderia ter tomado conta de todos, né? Vamos sacrificar para você não morrer. O que é interessante... Isso é muito forte, né? Esse aspecto protetivo, né, Pastor Vinícius, que você acaba de descrever para a gente, ele está presente em vários aspectos literários também do texto bíblico. Um deles é a possibilidade polissêmica do termo Pesach. A gente vê claramente que dentro do texto bíblico, dentro do hebraico aqui da passagem, significa primariamente passar por cima, né? Porque se tem a preposição ali sobre, que está o tempo inteiro lá. Mas é interessante que o termo Pesach, Páscoa, ele é derivado de um verbo, o verbo passar, que significa não só passar por cima, pode significar também proteger e ter compaixão. Isso é muito interessante. Nós vemos alguns textos bíblicos com essa similaridade, com essa possibilidade. Um deles está em Isaías, Isaías capítulo 31, verso 5, onde nós vemos claramente isso, Deus tendo compaixão, e o verbo é o verbo passar, do qual deriva Pesach. E o ponto aqui é muito claro, o sangue que era aplicado na porta não só demonstrava que Deus ia passar por cima, mas ele funcionava como um escudo protetivo da casa, né? E de certa maneira, transformando aquela casa, e talvez os nossos telespectadores gostem, né, de uma metáfora mais moderna, mas uma cápsula do tempo ou do espaço, né? Então eles entrariam naquela casa de um jeito e sairiam daquela casa de outro jeito. Uma outra expressão muito clara é que o cordeiro deveria ser morto no limiar do dia, né? A expressão ali é Ben Arbaim, né? Entre as duas tardes, literalmente falando. O que significa isso? Bem no finalzinho da tarde, no começo da noite. Então, a ideia aqui, dentro do sistema judaico de contagem de dia, era que uma nova era estava começando. O cordeiro ia demarcar esse momento especial em que eles iam passar por uma nova fase, passar por uma nova existência. Em outras palavras, eles entrariam pela última vez pelo batente ou pela porta deles como escravos, porque após aquela refeição eles sairiam de lá livres. A ideia era que uma nova era estava começando para Israel e que teria efeitos, inclusive na cronologia, inclusive no calendário deles. Este passaria a ser o primeiro mês do ano, para que eles pudessem então entender que uma nova era, por todas as eras em realidade, seria inaugurada sobre o povo de Deus. Essa percepção aí, né, esse conhecimento me faz pensar assim rapidamente numa reflexão com relação ao Evangelho, né? Jesus é a porta, né? Quando você entra, né, por ele, você já não é mais o velho homem. Como diz Paulo, você vai se tornar uma nova criatura. Mas a reflexão que fiz aqui enquanto você falava é a seguinte, né? Ali foi um dia de salvação. Eles entraram como escravos e saíram como libertos. Isso foi real. E hoje, às vezes, talvez por a gente não estar vivendo uma coisa tão materializada assim, né, de passar o sangue na porta, às vezes alguns de nós nutrimos dúvidas no coração, né, a respeito da nossa própria salvação, a respeito do perdão. Interessante que ali Deus os declarou libertos e ali Deus faria um processo ainda, como a gente viu aqui no nosso guia, de ensiná-los os caminhos do Senhor. Ou seja, isso me reporta para hoje. Às vezes a pessoa acha que ela está salva hoje, ela está completamente perfeita, né? Assim, não tem... Não, na realidade, Deus te declara salvo em Cristo Jesus e agora Ele vai cumprir o processo de salvação, né, na sua jornada rumo ao céu. Eu acho que isso é muito legal, Luciano, que você colocou, porque é exatamente o que a cruz fez. A cruz do Calvário juntando as duas falas, é esse grande campo de força que impede que a bomba atômica da ira divina seja dirigida a nós. Veja bem, nós somos pecadores, nós merecemos a morte, nós somos os primogênitos condenados, nós vamos morrer. Mas o primogênito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi para a cruz. E naquele momento, ele criou uma redoma extraordinária, na qual nós somos convidados a entrar. É a casa, com o sangue na porta, nos umbrais. E nós entramos. E aquele míssil destrutivo não destrói aquela cápsula, porque ela foi projetada por Cristo para nos proteger. Agora, eu não sou obrigado a entrar nela. Eu posso ficar de fora. E se eu ficar de fora, a ira de Deus vai alcançar. Então veja, Deus não quer destruir ninguém, Ele quer salvar todos. Por isso Ele criou esse mecanismo de salvação, que é a cruz do Calvário, no qual nós podemos entrar e ser salvos, né?
Um detalhe interessante desse ritual, né, que a gente está vendo aqui é que você vê que ele é obviamente um sacrifício, de certa maneira ele tem aspectos sacrificais, não há dúvida. E por isso ele tipifica a vinda de Cristo e tipifica, como a gente está conversando aqui, essa liberdade em Cristo e proteção nele que nós recebemos. Agora, a gente não vê o cordeiro sendo queimado como num sacrifício comum, e você não vê o sangue sendo utilizado por sacerdotes ou aspergido como um sacrifício, como nós veremos no santuário mais à frente. Até porque os sacerdotes ainda não existiam, a instituição dos sacerdotes ainda não existia. Então, é interessante essa observação, porque o que parece que está acontecendo aqui é que o sangue, ele funciona não só como um campo de força, mas ele aponta não só também para uma nova era, mas para a perspectiva que eles deveriam ter a respeito da liberdade. Nesse mesmo texto, nós vamos ver várias vezes a utilização pela primeira vez de algo no texto bíblico que é chamado do perfeito profético. Né? Nós vemos, por exemplo, no capítulo 12, verso 17, isso acontecendo. Veja como o texto descreve como eles deveriam tomar a liberdade que eles recebiam em Cristo. Né? Eles precisariam se desenvolver, como a gente conversou aqui, eles precisariam aceitar, como o pastor Vinícius mencionou, mas eles deveriam sair ou tomar aquele evento, ainda que não tivesse ocorrido ainda, com uma certeza perene na vida deles. E o verso 17 descreve assim, a respeito da festa dos pães asmos. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Veja aqui, porque nesse mesmo dia eu tirei. Veja, não tinha acontecido ainda, né? E aqui é o que nós chamamos em teologia do perfeito profético. Em hebraico a gente sabe que os tempos verbais eles não funcionam como em português e nas línguas modernas. O tempo não é expresso primariamente pelo verbo. O que o verbo expressa é uma ação completa ou perfeita, ou ação incompleta ou imperfeita, né? Então a ideia é compleição da ação. E aqui quando o texto fala, olha, essa ação de salvação que não ocorreu na história ainda, já é perfeita para você. Então, pela fé, você pode aceitar. Viva você a está salvação hoje. salvo. Você pode viver isso hoje. Não terminou ainda. Eu estou fazendo isso na sua vida. Isso vai até o fim. É a obra da santificação. Mas você pode viver a experiência da salvação hoje através do sangue que te protege na porta. Através do sangue de Cristo. É que sim, eu já provi o meio. O meio já está provido. O cordeiro já morreu. A festa já está tirei preparada. você. Agora, a execução vai acontecer, mas a realidade já está posta. É só você crer nela. Exato. E o que é interessante é que, embora não seja sacrificado o cordeiro, ele faz parte de uma refeição. E esse é um outro ponto importante da Páscoa. O sacrifício que a gente espera que ocorra, ele é, na verdade, um ato de bondade de Deus em relação ou em direção ao ser humano. A gente sabe que refeições sacrificais ocorriam em momentos de pacto. Pactuais, E um momento em que as pessoas, ou entre Deus e os seres humanos, entrariam em um pacto. E o que está acontecendo aqui é Deus tendo a primeira refeição pactual dele em direção à refeição do Sinai, em direção ao Monte Sinai. Ou seja, é como se Deus inaugurasse o reino para Israel, inaugurasse o início da nova era com eles. É exatamente como nós vemos em Cristo. É chegado o reino. Jesus falava isso quando ele esteve entre nós. Vos é chegado o reino. Mas nós não estamos no reino fisicamente ainda. A gente não vive no céu. Jesus não voltou para buscar a gente. Só que essa inauguração do reino que Jesus fez aqui, ela é como se fosse uma chancela para você viver salvo através da graça de Cristo ainda hoje. Eu acho que um elemento importante em toda essa cerimônia também é o manejamento do sangue. Né? A gente percebe que esse elemento do sangue ele é perene e ele é importante. Por exemplo, aqui no versículo 13 de Êxodo 12, o sangue vos será por sinal. Acho que essa expressão é muito forte. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Então, o sangue vos será por sinal. Então, por que o elemento sangue? Algumas pessoas podem perguntar, por que o elemento sangue aí? Isso vai nos remeter a Gênesis, no capítulo 9.
Deus fala assim, que o sangue representa a vida. Exato. Tá? Então há um elemento simbólico aqui, há um elemento representativo, há um elemento de encenação aqui. A gente bem sabe que a nação de Israel não era somente uma questão teórica, mas uma questão de vista, de prática. Inclusive a gente vai comentar um pouco mais à frente, né? Acho que é a próxima lição, acho que é a lição de quarta-feira aqui, que vai tratar sobre a questão dos filhos, a questão pedagógica da Páscoa. Tá? Então o sangue representa a vida. Então a gente percebe aqui o manejamento do sangue. Isso vai ser importante lá no santuário, o elemento central do santuário é o manejamento do sangue. O sacerdote tem que aspergir o sangue precisa ser derramado. Isso vai culminar no Apocalipse, eu tenho um texto aberto aqui, no capítulo 7, né, quando o remanescente lavou as suas vestiduras, ou então lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o sangue é a representação da entrega da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa bonita, né? Pensar nesse sacrifício extraordinário de Jesus Cristo, né? Que estava, de alguma forma, prefigurado ali no Cordeiro que morria, né? Que morreu para a libertação dos filhos primogênitos. Nós somos os filhos de Deus e somos libertos do poder do pecado, do faraó desse mundo, pelo sangue que Jesus derramou, e podemos alvejar nossa vida nesse sangue. Vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia. E a nossa gratidão a você que é anjo da esperança, obrigado por ajudar a manter a Novo Tempo no ar. E convidar você que ainda não é anjo da esperança para fazer parte dessa corrente do bem, para que a sua influência, a partir dos seus recursos, possa fazer com que a Novo Tempo chegue a mais lugares e mais pessoas sejam salvas. Se você deseja, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, nossa equipe vai entrar em contato com você. Bom, pastor Luciano, a Páscoa tem muitos significados, muitas camadas, né? A gente fala de libertação do povo do cativeiro egípcio, a gente fala de proteção das famílias, né? A gente fala de sacrifício, a gente fala de plano da salvação, mas existe também a dimensão e a preocupação de Deus com as novas gerações aí, né? Sim. Interessante que no guia aqui o autor, ele mencionou, né, que a cerimônia da Páscoa ela deveria ser contada e experimentada com as novas gerações, de maneira que eles a internalizassem como se fosse a jornada deles. Quer dizer, embora eles não tivessem vivido aquilo lá, eles deveriam experimentar como se tivessem vivido. Eu acho que aqui traz um elemento muito importante para a gente hoje, na igreja, na família, né? Como é que está a experiência religiosa das novas gerações? Eles estão isolados, estão só no mundo virtual, ou a gente como pai, como professor, como líder da igreja, como membro da igreja, a gente está trazendo essa responsabilidade para a gente, ajudando as nossas novas gerações a compreenderem e a experimentarem essa relação de salvação com Deus. Eu acho que diante, né, eu trabalho na área de secretaria na igreja, a gente lida muito com estatísticas, né, de entradas, saídas, e a gente tem essa preocupação de que as novas gerações elas tenham realmente esse espaço de experimentar esta religiosidade salvadora em Cristo Jesus. E fica aí o meu apelo, né, aos pais que nos assistem, aos líderes da igreja, para que tenha essa atenção especial e carinho especial com as novas gerações. Crianças juvenis, adolescentes, jovens de forma geral, e os seres humanos como um todo, são muito concretos, imagéticos, sensoriais. Nós gostamos das histórias. E às vezes eu acho que nós transformamos a história do Evangelho muito em conceitos abstratos, intangíveis, não palpáveis, sabe? Especialmente porque muitos desses conceitos também não são vistos na nossa conduta e na nossa prática. Então nós precisamos ser mais pedagógicos, eu diria assim, especialmente pensando nas novas gerações. Porque a gente resgatando a lição lá de trás, né, Moisés se recusou a deixar o Egito sem as crianças, né? E já que as crianças vão junto, elas precisam realmente estar inseridas, né? E é no passo delas que eles andavam. Que é a palavra de Jacó, né? Deixa eu ir no passo das crianças. Né? Então pensa, a Páscoa, o Instituto da Páscoa pensa muito na criança. É o que a gente estava dizendo no bloco anterior. Filho, e não só no dia da saída do Egito, é um instituto que deveria ser repetido todo ano. Exatamente. Todo ano. Vem cá, filho, você não estava lá naquele dia, mas vai acontecer o seguinte, ó.
Cordeirinho morreu para você não morrer. Aquilo mexe com a criança, sabe? Mexe com o pensamento dela. Então, claro, hoje nós não temos que fazer isso. Nossa religião é diferente dessa, porque nosso sacrifício foi na cruz. Mas nós precisamos pensar em meios para que os nossos filhos tornem concreto, possam ter uma percepção concreta do Evangelho na vida com deles. significado histórico. Significado, exato. Eu percebo isso, por exemplo, aqui no nosso guia de estudos, esse assunto é tão importante e o autor conseguiu expressar isso da maneira como a pergunta foi formulada, né? Ó, pergunta número 5. Leia Êxodo 12, 24 e 28. Qual é a ideia central desse texto? É quando a gente vai para o texto, aqui no versículo 24. Ó, guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Como que os filhos de Israel seriam alcançados pelo evento Páscoa? No versículo 26, ó, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Eu fiquei olhando para esse texto, eu fiquei fazendo as seguintes perguntas. Como é que eles iriam perguntar? Eles só iriam perguntar Se eles vissem. se eles vissem. Então você percebe que a religião israelita não era somente um teriam elemento se os pais fizessem, Exato. né? Então a religião israelita não é somente uma religião conceitual, ela também era prática. Então assim, se os pais fizessem, iria incitar a pergunta. E aqui nós temos uma lição muito importante. De que maneira nós podemos atender as novas gerações? De que maneira podemos atender os nossos filhos? Desde que cumpramos ou vivamos o cristianismo dentro de casa. Então, por exemplo, se o meu filho vê, se ele vê eu orando, se ele vê eu lendo a Bíblia, se ele vê eu guardando os mandamentos, se ele vê eu amando ao próximo, se ele vê eu indo para a igreja, isso vai incitar nele o desejo de querer aprender. Isso é interessante que a gente encontra esse mesmo princípio aqui em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Nós vamos agora nos aproximar do principal texto aí do judaísmo, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, sua força. É interessante que esses dois versículos, eles vão anteceder a seguinte ordem. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te ou ao levantar-te. De que maneira esse elemento conceitual seria inculcado? Quer dizer, colocado na cuca? De que maneira que seria inculcado? Vivendo. Uma vivência experimental. Uma vivência experimental. E você vê que não é só um momento isolado, né? Sempre. Tipo, não é só que ao longo do dia. Acordou, levantou, andando pelo caminho. Ou seja, em todo momento existe uma oportunidade de se discipular as crianças, de se ensinar as crianças, né, o caminho do Senhor. Você quer ver uma coisa? Pai, por que você colocou o dinheiro ali no oferto, na hora que passou a salva? É o momento de... É o momento de você explicar. Exato. Às vezes a gente quer fazer só uma transferência via Pix. Deixa eu falar isso, porque é importante. Não estou dizendo que nós não deveremos ter, ok? Mas a gente faz a nossa adoração escondido, secularizadamente muitas vezes. Quando digo secularizado, no sentido de que não tem um rito, entende? Então, lá na igreja, é um rito. Passa-se a coleta, é adoração. A criança está vendo. A gente precisa fazer. Pode fazer no seu Pix, não tem problema, mais prático, mas não deixa de fazer lá no momento, porque a criança vai perguntar. O Pentateuco fala que a gente não deveria se apresentar de mãos vazias. Por que vocês vão lá e lavam os pés na hora da Santa Ceia? Exato. É o momento de explicar. Não é o momento de fazer piada, de ficar rindo. É o momento da explicação. Aqui na instituição da Páscoa, 12:1, diz que é um cordeiro para cada família. Por quê? Porque antes do instituto ser levítico, antes de haver uma família sacerdotal para administrar, Deus fez a Páscoa para cada família. Para o pai, o sacerdote da casa, explicar para o filho. Então nós precisamos, nós precisamos sacerdotalizar. Criei um verbo agora aqui. Sacerdotalizar a nossa vida, a nossa família. Acho que um ponto muito interessante... Desculpa, tá? Eu acho que o Luciano queria falar. Não, vai lá. Fantástico, tá fantástico. Tá bom. Okay. Um ponto muito interessante dessa pedagogia divina, né, que aparece pela primeira vez na instituição da Páscoa. É algo interessante. Não que Deus não se interessasse pelo ensino das crianças antes, mas porque aqui nós começamos a ver algo muito interessante no livro de Êxodo e na Bíblia como um todo, que é a memorialização da vida de Israel. Então nós vamos ver
vários aspectos da vida do presente e futuro, a partir dos escritores bíblicos, baseados em acontecimentos do passado. A Páscoa é uma das primeiras. Nós vamos ver os primogênitos depois, nós vamos ver várias instituições do deserto, ali, coisas que acontecem no deserto que vão para o templo, né? Então a gente vê aspectos dos utensílios do templo que são formados a partir de experiências do deserto. E isso é tão interessante que em todos os textos que nós vemos isso acontecendo, ou em boa parte deles, não em todos, você vê a questão das crianças. O pastor Esinaldo mencionou agora Deuteronômio, e Deuteronômio como um dos pontos centrais aí para os judeus, e não é de se surpreender que ao falar das coisas principais, o texto fale das crianças. E eu gosto de um pedaço desse capítulo 6 aqui, que para mim é fenomenal. Nós vemos aqui no verso 20 do capítulo 6 de Deuteronômio, falando do Êxodo. O capítulo 6 fala do Êxodo o tempo inteiro, fala de Massá, fala de Meribá, fala da Páscoa, fala do que aconteceu. Antes ele disse, não esqueçam que vocês saíram do Egito, não esqueçam do Deus que tirou vocês do Egito. Então, a formação da história deles, a história é importante para o presente e para o futuro. E o verso 20 diz assim, quando no futuro os seus filhos perguntarem a mesma coisa que a gente leu lá em Êxodo, olha o que está escrito. O que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou? Você imagina o que eles vão fazer? O pai vai fazer o quê? Fazer uma exegese do texto, né? Pega aqui, eu vou explicar aqui no hebraico, como eu tenho feito aqui algumas vezes, né? Mas isso não é algo exclusivo de teólogos. Essa pergunta que a criança faz é para o pai. E veja a resposta que Deus manda eles darem. Verso 21. Vocês dirão a eles. O que vocês dirão a eles? O que é o estatuto? Resgate o que é da história. Não, ele diz assim. Vocês dirão a eles assim. Nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Ou seja, a explicação das leis é a história dos pais. Então, nós éramos. Essa expressão aqui foi a que mais me impressionou, porque uma geração muito tempo depois Está incluída. Está incluída, ou seja, ele está incluído lá nos ancestrais deles. Senso de identidade. E eles resgatam isso, então isso fica muito forte, quer dizer, é a minha história. O que aconteceu, eu não sofri o que ele sofreu lá no Egito, mas é como se eu tivesse sofrido. Exato. E isso explica os estatutos. É isso que eu acho, hoje em dia falar de chave hermenêutica é um problema, né? Mas a chave que o texto está dando aqui é a história formativa do texto bíblico. Então, ou seja, ele está dizendo aqui, a história de Êxodo é a chave para você entender o estatuto. Enquanto esta for a nossa história, uma geração estará garantida. A história dos... Enquanto a geração atual disser, essa não é a minha história, essa é a história do povo lá de trás, não tem nada a ver comigo. dos meus avós. Nós perdemos a geração. A gente percebe isso lá nos Exatamente. patriarcas. Por exemplo, quando em Gênesis 37, quando vai contar a história de José, como que começa aqui? Essa é a história de Jacó. É o versículo 2. José, etc e tal, etc e tal. Então, quer dizer, a história de Jacó perpetua, então continua na vida de seus filhos. Então, essa identidade dos tataranetos e tudo é uma coisa que impressiona, porque esse senso de identificação, ou seja, eu não vivi na pele o que eles sofreram, mas é como se eu tivesse vivido. Exato. Isso é muito forte, né? Ou seja, para nós hoje, eu era um fugitivo de Deus, né? Um ímpio, mas me converti, quer dizer, você é sempre aquele que passou pelo processo de salvação e de libertação. E aí você vê um foco na geração que precisa entender isso e na geração que precisa propagar isso para frente. Eis que faço hoje convosco a aliança, mas não só com vocês, Os filhos dos seus filhos. com as gerações que não estão aqui. Então perceba que Deus está tentando mostrar para o povo que aquela história não era exclusiva deles, mas era de toda uma geração. Você vê, e um ponto que a nossa lição tocou na quinta-feira, né, que é que o juízo divino tinha conexões com isso também, né, e ele vem na 10ª praga exclusivamente lidando com família. É o primogênito das famílias que é atingido. Tem a ver diretamente com a história. Para a cultura egípcia, e esse é um ponto importantíssimo, atacar o primogênito, na minha opinião, tinha um ponto assim, muito importante para a cosmovisão final deles. O faraó ele se via como Deus em vida e Deus na morte. Então ele era Horus durante a vida e ele se identificava com Ra e com Ísis na morte. Então, o ponto aqui é que não importa o que acontecesse com ele ia ser Deus. Então, em vida, ele era Deus, encarando Yahweh. Se ele morresse na guerra,
Ele voltava a ser Deus na morte e o novo faraó, então, se tornaria Deus em vida. O filho. Exato. Então, a estratégia divina é muito clara. Pegar o filho. Se eu acerto o filho, encerra acabou a sua linhagem, linhagem. acabou a sua história. Não tem Deus em vida mais. Não tem mais história, egípcia. Não tem, o sucessor não existe. Então, a estratégia mais forte não seria acertá-lo primeiramente, faraó primeiramente, mas era o sucessor. Então, Deus está desconstruindo a percepção de história pagã deles para lhes dar uma nova E oportunidade. tem uma outra coisa que vocês trabalharam em lições anteriores, que é a questão de proporcionalidade. Israel é o primogênito de Deus. Então, para libertar o seu primogênito, o primogênito do opressor vai ser morto. Então, isso significa dizer que, com a libertação de Israel, o futuro do mundo estaria garantido. Por quê? O primogênito mor, prometido em Gênesis 3,15, nasceria porque o primogênito foi liberto ali. Esse é o evangelho refletido na Páscoa. A Páscoa é libertação, é salvação, e isso está disponível para você também. Essa bênção divina, essa oferta maravilhosa está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço. Tenha um sábado muito feliz. Você continue vivendo na presença de Deus. E a gente se vê na próxima semana. Forte abraço e até lá.